Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conecta Brasilis, esse evento que é para você aprender sobre trabalho, carreira, cultura e integração aqui para os brasileiros dos Países Baixos. Lembrando que esse projeto faz parte do projeto da Mesa de Educação do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que é o projeto Educação e Arte Espaço Informal. Hoje eu estou com dois convidados super especiais que é a Rosana Benatti e o Paulo Henrique Correia. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado, Thalita, pelo convite e obrigado, Rosana, pela companhia. Obrigada, Thalita, por ter convidado a participar. Estou muito feliz e muito empolgada. Legal, gente, eu quero agradecer pelo tempo de vocês. Então, vamos começar já essa roda de conversa aqui sobre carreira. E eu queria pedir para vocês se apresentarem, compartilhar um pouco da trajetória profissional de vocês fora do Brasil, né? Que o pessoal que está nos assistindo aqui tem muito interesse de saber sobre isso. E aí eu queria pedir para a Rosana iniciar essa apresentação. Então vamos lá. Eu sou Rosana Benatti, eu tenho 52 anos, eu sou casada e tenho três filhos adultos já, né? A minha primeira formação foi totalmente diferente, foi em educação física. Eu exerci o papel de coreógrafa e bailarina profissional por 20 anos, mas durante esse tempo eu fiz outra faculdade, que é de recursos humanos, e também porque eu gosto muito do gerenciamento de pessoas, né? E aos poucos eu fui trocando a área, né, de educação física, artes, e passei para a área administrativa, né? Em 2010 eu mudei completamente minha área, né? Troquei tudo e fiquei apenas na área de administração e gestão de pessoas. E eu comecei a fazer isso já na área de educação física, né? Então eu não apenas dava aula, participava de campeonatos, viajei a vários lugares, representando o Brasil, inclusive, mas eu gostava muito da questão de gestão de pessoas, né? Grupos, trabalhar em grupo, e nada melhor do que esse tipo de atividade, né? Então, vamos falar de grupos que vão participar de competições, né? No Brasil, eu trabalhei no estado de São Paulo para diversas escolas, eu tive também a minha própria academia, mas ser empreendedor no Brasil é aquele desafio, né? Matar um leão por dia, né? Daí eu resolvi trabalhar para uma empresa, trabalhei para o Grupo Boticário no Brasil por mais de 10 anos, como gerente administrativa em duas grandes franquias do Grupo Boticário. Em 2016 eu mudei para a Austrália, estudei e trabalhei na área administrativa. No começo de 2019 eu fui para Portugal, e aí foi aí que eu abri o meu negócio próprio como coaching de carreira e também de inglês, com foco em ajudar brasileiros no exterior ou aqueles que estão no Brasil e desejam mudar-se para o exterior. No final desse mesmo ano, de 2019, meu marido recebeu uma proposta para trabalhar em Amsterdã e trabalhar na área de tecnologia, e desde então nós moramos e trabalhamos aqui nos Países Baixos. Está sendo muito interessante toda essa aventura, né, fora do Brasil. Muito legal. Bacana, legal. E Paulo, compartilha um pouco com a gente a sua trajetória. Uau, que currículo, Rosana. Meus parabéns. Eu Obrigada. nunca... Você, assim, tá com uma carinha de super jovem. Oh, muito Muito. obrigada. Isso ajuda muito, né, é. vender. Meus parabéns. Obrigada. Ótimo. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Paulo Henrique Correia, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, vivo na Itália desde 2008. Ainda em Belo Horizonte eu tinha começado a minha trajetória ali no campo da engenharia mecânica, e foi aí que eu tive a oportunidade de estudar aqui na Itália e vim para completar os meus estudos no curso de engenharia automobilística no Politécnico de Turim. Nessa trajetória, eu acabei me envolvendo com uma associação cultural aqui da cidade de Turim, e a partir dali, a minha trajetória foi se aproximando cada vez mais da questão do desenvolvimento e se distanciando cada vez mais da engenharia. Mas a cabeça do engenheiro, ela é uma mentalidade que acaba ficando. Então, eu acabei, de certa forma, usando esses conhecimentos para poder alavancar depois aquilo que veio a se tornar a minha atividade, que hoje é como administrador
de uma universidade brasileira aqui no território. Então, como que a engenharia combinou com a questão do ensino, né, da educação? Então, a questão da tecnologia, aproximação com os contextos digitais, me levaram a desenvolver algumas competências e que me fascinaram cada vez mais com a questão do ensino. E com o advento, né, das universidades online, eu tive a oportunidade de abrir aqui uma representação de uma universidade brasileira que oferece cursos tanto de graduação quanto pós-graduação, e recentemente nós abrimos também a possibilidade de cursos para quem não teve a oportunidade de concluir os estudos. Então, assim como a Rosana, né, a minha trajetória é uma trajetória que nós chamamos de uma trajetória não linear. A gente começa ali num campo da engenharia, depois a gente vai mudando ao longo da carreira. Aqui estou já com 15 anos de Itália. Atualmente eu desenvolvo uma série de atividades ligadas à comunidade brasileira, tanto como a questão de responsabilidade social, mas também como um legado da minha atuação dentro da própria associação. E hoje eu desempenho tanto o papel como presidente do Conselho de Cidadãos de Milão, quanto vice-presidente numa associação internacional que se chama Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. Então, é com essa bagagem, né, que eu espero contribuir para essa discussão hoje aqui. Muito bacana, gente. Adorei conhecer a história de vocês e eu acredito que hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, porque tanto Rosana, com todo o seu background, toda essa experiência, e o Paulo vão conseguir agregar muito para a gente. Bom, vivências diferentes, países diferentes, e aí entra aquela questão. Construir uma jornada profissional não é fácil. Quando a gente fala de construir uma jornada profissional no exterior, tem uma pitadinha a mais aí. E aí eu queria começar com a Rosana perguntando, Rosana, na tua opinião, assim, quais são os desafios mais comuns que você observa enfrentados pelos brasileiros que estão buscando novas oportunidades profissionais? E aí você pode falar um pouco da sua vivência nos Países Baixos também. Perfeito, então vamos lá. Primeiro, achei muito bacana, Paula, que depois precisamos trocar muitas figuras, ok? Vamos lá. Combinado. Beleza. Vamos lá. Na minha opinião, os brasileiros que buscam oportunidades profissionais aqui nos Países Baixos, eles enfrentam alguns desafios que são comuns em outros países também, tá? Não é só daqui, mas de outros países também. O principal que eu percebo é a diferença cultural e esse choque cultural pode ocorrer ao se adaptar a esse novo ambiente de trabalho e essa nova forma de fazer negócios, né? O holandês, ele é muito direto e, infelizmente, ou felizmente, é uma característica brasileira, nós temos o hábito de dar muitas voltas, né? E, principalmente em questão de respostas, não somos tão objetivos, vamos dizer assim, por diversas questões. E essa é a primeira parte que eu percebo na adaptação, né, à cultura holandesa. E é importante compreender que se adaptar aos valores, às normas e às expectativas profissionais da cultura holandesa é o primeiro passo. Tá? Então, isso é muito importante fazer essa pesquisa antes, né, de vir a trabalhar nos Países Baixos. Um outro desafio é o idioma. É necessário, pelo menos, ao menos o domínio do idioma inglês para conseguir trabalhos que gerem melhores condições e salários. Muitas pessoas acabam vindo para outros países, não somente a Holanda, acreditando que consegue trabalhar em trabalhos informais e vai ficar trabalhando dessa forma por um longo tempo. Eu acredito que se você se preparar antes, já vir pelo menos com o inglês de intermediário a avançado, você vai ter melhores condições e melhores salários para você viver neste país, que é um país que é realmente mais caro, né? E embora muitos holandeses falem o inglês fluentemente, o conhecimento básico do idioma holandês, ele pode ser uma vantagem significativa na mudança para ter oportunidades de emprego. Então,
Invista também no aprendizado do idioma local. Nós estamos falando da Holanda nesse caso, né? Mas serve para qualquer outro país. Invista no aprendizado do italiano, do espanhol, do que seja, né? E além disso, a falta de uma rede de conhecimentos, por exemplo, uma rede de contatos profissionais, também pode ser um obstáculo, né? Então, ter networking, fazer networking é fundamental para você encontrar oportunidades de emprego, e ele pode ser mais desafiador ainda se você está num país novo. Então, é muito importante você se envolver com grupos profissionais, eventos de networking, uma plataforma online, né? Ter uma plataforma online para expandir a sua rede de contatos. O LinkedIn é muito bom nisso, criar conexões relevantes na sua área de interesse. Então, esses são os básicos, tá? Tem várias outras coisas, mas vamos falar só dos básicos agora, para depois poder expandir para outros assuntos. Então, essa é a parte principal, é o ponto do começo da sua jornada. Legal. Então você citou a questão desse choque cultural, né, do que a gente já Uhum. está habituado. Nós temos a parte do idioma local e networking. E E network, esse é o agora, Kickstart. o Kickstart, beleza. E Paulo, com base na sua experiência, né, e também em toda a vivência de trabalho agora na parte da educação, como é que você observa? Quais são os desafios que você identifica? Bom, eu concordo bastante com aquilo que a Rosana falou, né? E, naturalmente, esses passos são essenciais. Eu corroboro absolutamente tudo aquilo que ela falou. Eu acrescentaria que uma das barreiras aqui no contexto italiano infelizmente, né, a questão a gente chama de assimetria de informação, ou seja, o acesso à informação, né, para poder simplificar. A questão do acesso à informação, ele se constitui uma barreira porque muitas vezes os meios com os quais as pessoas buscam essas informações eles trazem alguns problemas já na base, né? Então, por exemplo, a questão de a gente usar os sites da administração pública como referência. Então, muitas vezes esses sites apresentam informações muito genéricas, destinadas assim a um público muito amplo, né, provenientes de vários países, ou na realidade todos os países. Na prática, o que conta efetivamente são as questões individuais, quando nós estamos falando de reconhecimento de direitos. E aí eu falo tanto em termos do processo migratório, quanto em termos do processo, por exemplo, de acesso aos estudos, fundamentalmente, né? Então, assim, quando a pessoa está numa fase de planejamento, é importante contar com uma fonte de informação que possa garantir uma personalização para aquilo que é o caso daquela pessoa, né? Então, isso é de fundamental importância. No contexto italiano, eu queria falar, né, repassando aí um pouquinho aquilo que a Rosana trouxe sobre questão cultural, idioma e networking, que também são fundamentais. Então, a questão da cultura, eu diria que a cultura italiana ela é muito próxima à cultura brasileira, mas é importante observar pequenas nuances. Mas, de fato, eu vejo assim que a aproximação cultural ela é tão grande que eu traria até o elemento da noção de que, mudando de país, nós estamos mudando do nosso contexto, e mesmo que se a gente mudasse de cidade, seria da mesma forma. Então, só levar em consideração que muitas vezes generalismos podem levar a conclusões erradas, né? Então, por exemplo, porque a cultura deles é assim, e aí... Então, eu falo sempre isso, confie naquilo que te trouxe até aqui e use esse norte sempre, não desvalorize, né, a sua trajetória, isso é muito importante. Em termos culturais aqui na Itália, eu vejo que isso, de certa forma, se enquadra bastante bem. A questão do idioma, o italiano é bastante fácil, comparado com o inglês ou um holandês,
mas, da mesma forma, eu não negligenciaria o tempo dedicado aos estudos do italiano, porque aqui o italiano é fundamental. Em um primeiro momento, ele é fundamental em termos de acesso a essas informações que a gente tinha mencionado, mas também em termos de, num segundo momento, até mesmo de credibilidade, né? A partir do momento que você vive em um país com muitos anos, assim, demonstrar um certo domínio da língua também te garante, né, uma certa credibilidade. E, por fim, o networking, que também é extremamente importante, e eu acredito que a gente vai ter até a oportunidade de aprofundar esse elemento, mas o networking é fundamental aqui também. E aí eu equilibraria, né, a sugestão que eu dou é equilibrar um pouquinho com grupos de brasileiros, mas um pouquinho com grupos de italianos. Eu acho que é fundamental ter esse equilíbrio, tá? Então Ótimo, é isso. legal. Então, o que você falou, Paulo, é que saber aonde encontrar as informações corretas é fundamental, né? Entender a trajetória da pessoa e vocês, tanto Rosana quanto Paulo falaram muito sobre a questão do idioma. Agora, além de todos esses desafios, né, a gente pega se pensando assim, é muito comum as pessoas falarem de planejamento. Olha, você tem que se planejar para buscar novas oportunidades, então um bom planejamento ele pode, pelo menos nós acreditamos, que pode mitigar erros, é, facilitar a busca por novas oportunidades. E aí eu queria direcionar essa pergunta para a Rosana. Rosana, conta para a gente assim, quais seriam os passos fundamentais para planejar uma carreira no exterior e pensando, considerando nas demandas do mercado e também nas oportunidades que estão disponíveis. Vamos lá, perfeito. Eu vou falar a respeito da minha experiência pessoal, por ter vivido em países diferentes, né? O planejamento, ele é fundamental, né? Então, e também falar sobre a experiência de outras pessoas com as quais eu já vivi esse período todo, o que aconteceu com elas e o que dá mais resultado, né? Então, planejar requer uma abordagem estratégica e precisamos ser cuidadosos, né? Então, existem alguns passos, né, que nós precisamos considerar antes de fazer uma mudança, né? Então, pesquisar e avaliar o mercado, né? É importante você entender quais são as demandas do mercado e quais as oportunidades disponíveis no seu país de interesse. Você pesquisar os setores de crescimento, as indústrias que estão em alta, as habilidades mais valorizadas, o que os empregadores estão valorizando hoje, né? E isso pode te ajudar na busca por oportunidades. Essa é a primeira parte. Depois, nós vamos falar de desenvolvimento de habilidades e de competências relevantes. Então, pensa assim: identifique em você as competências e as habilidades que são mais valorizadas no mercado e busque desenvolvê-las se você sente que você precisa, porque existe muitas pessoas que já são expert em determinadas áreas, mas não somos expert em tudo. É impossível ser expert em tudo, e principalmente hoje em dia, nessa evolução que estamos tendo, essa parte tecnológica, nós precisamos pensar nisso, né? Vamos pensar assim, de forma mais simplista, dizendo assim, você pode aprimorar as suas habilidades linguísticas, obter certificações, pense nas certificações da sua área, que faz diferença, que é relevante, e realize cursos específicos, né? Então, existe muita coisa, inclusive gratuita hoje, fácil acesso, a internet está aí aberta para todo mundo, e cursos, inclusive, com um valor bem acessível. Voltando a falar de networking é fundamental, né? Construir uma rede de contato profissionais naquele país de interesse, participar dos eventos, conferências, grupos, etc., é muito importante. E participar das redes sociais profissionais, assim como o LinkedIn, ele também pode ser muito, muito útil nesse processo, vai te ajudar bastante. Lembrando da adaptação cultural também, isso é fundamental, pesquisar e aprender sobre a cultura e as normas de negócio do país, demonstrar aquela compreensão e respeito pela cultura local, isso pode te ajudar muito no processo de seleção, na hora da sua entrevista, tá?
Um outro passo, que na minha opinião, é um dos mais importantes, a gente tem que colocar tudo. Qual é o mais importante, né? Difícil, né, mensurar tudo isso, mas o planejamento financeiro, ele é fundamental. Leve em consideração os aspectos financeiros antes de planejar a sua carreira no exterior. Avalie o custo de vida no país de destino, inclua despesas como moradia, alimentação, transporte, cuidados de saúde. Considere também os salários médios oferecidos na área de atuação que você deseja atuar, né? E os benefícios oferecidos pelas empresas, se há benefícios ou não. E, além disso, certifique-se de entender os impostos, obrigações fiscais no país de destino e as opções de segurança social e previdência. Isso é fundamental antes de sair, antes de se jogar nesse mundo, né, que nós estamos, né, o mundo expat, ou o mundo de imigração, né? Então, isso é importante, né, na questão de poupar o dinheiro antecipadamente, criar uma reserva de emergência e estar ciente das opções de suporte financeiro que você pode utilizar. Por exemplo, você pode utilizar uma bolsa de estudos, programa de intercâmbio, empréstimo estudantil, se é o teu caso, né? Para poder migrar. E pensar sempre que você precisa obter uma estabilidade financeira para ter paz de espírito, porque não existe coisa pior do que você não ter uma paz de espírito pensando que você precisa de dinheiro a todo tempo que você está correndo atrás, né, tá contra o tempo, né? Então, isso é fundamental. O planejamento financeiro adequado é essencial para garantir essa transição suave e evitar dificuldades financeiras que, infelizmente, sabemos que muitos sofrem agora, né? Então, planejar, ser muito holandês nessa hora, né, Thalita? Ser muito holandês. O holandês planeja absolutamente tudo. Isso ajuda bastante, tá? Então, acho que essas são as minhas dicas para esse... É um pequeno passo, né? Na verdade, são as primeiras informações que você precisa reunir para depois se lançar no mercado internacional. Perfeito, Rosana. Obrigada pela tua explicação. Acredito que já ajudou bastante quem está pensando assim na possibilidade de sair. E Paulo, você tem alguma coisa para complementar nesse quesito de planejamento? Quais são os passos fundamentais? Sim, eu achei super interessante também essa exposição, que foi muito detalhada. Uma pequena complementação que eu faria é quando ela fala da reflexão sobre as competências, né? Eu, eu expandiria, né, esse contexto da reflexão sobre as competências, sobre uma reflexão talvez até um pouco mais abrangente sobre a própria vida e o momento, né, de transição. A pergunta é, por que que você está mudando de país, né? E a partir dessa pergunta, refletir também sobre os próprios valores, refletir sobre o que significa se realizar de uma forma geral. E essa reflexão, por mais que possa parecer assim abstrata e abrangente, eu aconselharia, inclusive, né, o auxílio de um profissional especializado nessa fase que nós chamamos de transição de carreira, que poderia ajudar em identificar esses valores que nós temos, tanto do ponto de vista profissional, quanto em outros campos da nossa vida, né? Então, questões ligadas a valores familiares, ligadas a valores de até mesmo um serviço público, né? O que que eu quero refletir como pessoa, qual é o impacto que eu quero causar, como eu quero contribuir para a sociedade. E veja bem como que isso, do ponto de vista prático, tem uma implicação importante. Enquanto a Rosana trouxe para a gente o LinkedIn, né, como uma forma de se conectar, de fazer um network, aqui na Itália é um país que, assim, a digitalização ela ainda não está tão desenvolvida como no próprio Brasil, né? Então, as pessoas aqui se conectam em contextos mais, assim, físicos, né? De presença mais física. Então, muitas vezes as pessoas, elas aderem a associações, contextos, né? Em que elas encontram pessoas como clubes, atividades de hobbies e assim por diante. Então, a forma mais eficaz de se conectar, por exemplo, aqui na Itália, é participando desses contextos
e, de certa forma, se conectando com essas pessoas dessa forma. E esse planejamento ele é importante até porque, assim, algumas pessoas saem do Brasil porque querem reduzir o ritmo de vida, né? E essa aqui é uma forma também de buscar o bem-estar, né? Então, aqui a gente junta uma série de útil ao agradável, né? E certamente isso é uma etapa fundamental, essa reflexão sobre esses valores pode auxiliar muito do ponto de vista prático nesse contexto de adaptação. Eu gosto muito quando você trouxe, Paulo, essa parte dos valores, porque nós sabemos, né, e as pessoas sabem também que a sua vida profissional ela é reflexo da pessoal. Então, se você constrói a sua carreira, a sua vida profissional baseado nos valores errados, que você sequer parou para refletir, né, e aí que entra um profissional capacitado que vai te ajudar a fazer essas reflexões tão profundas para você escolher a melhor trajetória. Eu queria falar um pouco agora sobre educação continuada. É um assunto que a gente fala sempre, né? Quando a Rosana falou de competências, o Paulo também reforçou a questão de competências. E aí, Paulo, eu queria pedir para você falar um pouco que se a educação continuada é algo muito importante para a valorização da carreira, mas como a pessoa pode escolher o melhor curso, a melhor capacitação, existem muitas opções. Assim, um leque de competências, um leque de cursos, intercâmbios, mas como Uhum. escolher o que é melhor para si, para poder valorizar a carreira que se quer? Uhum. Certo. Thalita, aí entra também essa reflexão que a gente acabou de mencionar, né? Então, de fato, a mudança de país, ela pode servir também para uma transição de carreira. Não necessariamente isso pode acontecer, né? A pessoa pode aspirar continuar no mesmo setor, mas pode também aspirar a mudar, né? Então, essa passagem, ela pode representar isso, é um marco, né, para que a pessoa realmente se coloque essa questão. Então, retomamos o ponto da reflexão. Então, uma vez que a pessoa identificar quais são os objetivos que ela tem nesse novo país, a partir dali ela pode começar a avaliar a questão dos cursos. Então, a gente pode falar de uma estratégia de desenvolver competências, aquelas que nós chamamos de competências laterais, né, que são, assim, de certa forma, conectadas com aquilo que nós já fazemos e que nós precisamos melhorar. Então, dentro de um contexto, por exemplo, eu decido continuar na minha profissão. Certamente, eu tenho que avaliar se aquilo que eu sei se aplica ou como se aplica dentro do novo contexto. E, a partir dali, eu posso desenvolver competências que estejam relacionadas àquilo que eu já sei. Ou, de certa forma, fazer uma inversão, né? A pessoa quer mudar de área e aí ela passa a, a, a juntar aquelas competências que ela já possui, aquelas habilidades que ela já tem, com aquilo que ela está buscando. Então, de certa forma, ela busca uma forma de se profissionalizar mudando de área, mas também sem deixar de valorizar aquilo que traz como bagagem. Assim, por fim, para concluir a questão da aprendizagem continuada, Thalita, ela é um contexto que não é muito novo, mas que se reforçou muito com o advento da internet, né? Não é novo porque nas universidades a gente já tinha a questão das disciplinas eletivas, né? Em que os alunos eles eram convidados, né? Obrigados, inclusive, a selecionar uma série de disciplinas que para eles era de interesse e que complementaria a formação básica dos cursos. Isso faz parte da normativa brasileira, né? Mas isso é um contexto internacional. Isso acontece também aqui nas universidades europeias.
com o advento da internet, o que isso se intensificou? Porque, como a Rosana mesmo falou, né, novos conhecimentos, eles estão à distância de um clique e de muita perseverança, né? É, então, o que a gente fala para os nossos estudantes e para as pessoas que estão interessadas em aprofundar na questão da aprendizagem continuada, buscar novos cursos, buscar novos conhecimentos, o que a gente fala é basicamente o seguinte: você nunca vai parar de aprender, valorize aquilo que você já sabe, aquilo que você aprendeu também fora do contexto escolar, aprenda a comunicar isso é muito importante. Mas não existe mais aquela ideia de um preto no branco, de que a sua formação ela vai forjar a sua profissão. Hoje, os profissionais eles têm sido cada vez mais valorizados por uma interdisciplinariedade, a capacidade de conectar os pontos, pensar fora da caixinha. Então, a ideia da formação continuada, ela traz para a gente essas possibilidades. Então, avalie, para concluir, né, avalie os seus objetivos. A partir desses objetivos, trace uma estratégia de aprendizagem que lhe possa permitir alcançar esses objetivos de uma forma acessória. Então, eu acho que essa é a noção fundamental para quem está querendo conhecer mais o contexto da aprendizagem continuada. Perfeito, Paulo. Obrigada por nos lembrar desses detalhes tão importantes. Rosana, você falou no início sobre a importância do domínio do idioma local, né? Então, além disso, quais são as outras competências e habilidades que os brasileiros devem desenvolver para se integrar ao mercado de trabalho holandês? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Eu pedi licença para voltar só um pouquinho naquela outra pergunta que nós estávamos falando a respeito das informações importantes, né? O que você deve fazer, a sua preparação, né? Eu vou adicionar uma que eu acho que, além de tudo, ela faz parte não somente para o seu trabalho, mas para a sua vida, que é ser flexível e ser resiliente, tá? Então, esteja preparado para enfrentar desafios, porque eles vão aparecer. Aquele planejamento que você fez, fique tranquilo, ele não vai ser 100% naquela sequência que você colocou. Vão surgir problemas, vão surgir novas coisas que você vai precisar se adaptar. Então, mantenha-se flexível, adaptável e resiliente, tá? Porque vão aparecer obstáculos e nesses obstáculos você vai ter oportunidades, porque nesses problemas, onde surgem também oportunidades, novas coisas. Então, por exemplo, eu troquei de atividade, mudei, né? A minha carreira, ela não é linear. Por quê? Porque surgiram obstáculos na minha vida. Então, eu precisei ser resiliente, aproveitar esse momento, ver, olha, poxa, eu vou aprender mais coisas agora, né? E que me ajudou a chegar a um momento em que eu posso falar sobre o que eu aprendi, né? Chegar e apresentar um pouco e tentar passar isso para as outras pessoas, né? Para quem está querendo também mudar. É isso. Então, vamos lá. Vamos falar de algumas coisas importantes, né? Além do idioma, né? O holandês, ele tem uma mentalidade empreendedora, tá? Então, se você quiser também fazer parte disso, surfar nessa onda, pense nisso, né? Demonstrar iniciativa, criatividade, habilidade de resolução de problemas. E se você também está disposto a assumir responsabilidade adicionais, isso é extremamente valorizado pelos empregadores. Falando com muita gente da área de RH e muitos recrutadores, eles sempre falam, mesmo você tendo um trabalho fixo, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, que você tem um contrato de trabalho, se você tem uma mente empreendedora, isso é extremamente valorizado pelos empregadores holandeses, eles gostam muito disso, tanto que existe um incentivo muito grande aos empreendedores aqui na Holanda, né? Uma outra habilidade extremamente importante é você desenvolver esse pensamento crítico, né? E habilidades analíticas. Por exemplo, como você ter capacidade de analisar informações, tomar decisões, resolver problemas complexos. Essas habilidades são muito apreciadas pelo mercado de trabalho holandês, né? Então,
pense nisso, sempre pense se você tem esse conjunto de habilidades e como que você pode melhorar isso. Existem vários cursos agora, como a parte de pensamento crítico, raciocínio lógico, análise de dados. Isso é muito, muito benéfico e vai te ajudar muito no mercado holandês, tá? Não somente no mercado holandês, claro, no mercado mundial, trabalho em equipe é fundamental, né? Trabalho em equipe e habilidades interculturais, extremamente importante. A Holanda, ela é muito conhecida no seu ambiente de trabalho pelo trabalho colaborativo, eles gostam muito disso. Então, ter habilidades sólidas de trabalho em equipe, comunicação eficaz, capacidade de colaborar com pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes origens e culturais, porque aqui somos parece a gente chama de melting pot, né, em inglês, que é aquela mistura, né, de várias culturas todas juntas, principalmente Amsterdã, muito forte isso, né? Essa adaptabilidade a diferentes estilos de trabalho é importante para você se integrar bem às equipes holandesas, eles valorizam demais. Falando sobre parte, né, técnica e digital, dependendo da sua área de atuação, é importante você estar atualizado com as tendências tecnológicas. Aliás, eu nem diria isso, dependendo da área. Eu acredito que todas as áreas de atuação hoje em dia elas estão muito ligadas à parte tecnológica. Então, possuir habilidades técnicas específicas e conhecimentos digitais, ele vai ser o diferencial competitivo no mercado. Então, se você olhar lá um advertising, né, um ad sobre um emprego, né, uma posição de trabalho, você vai ver naquela descrição do trabalho que está sendo publicado, que eles vão pedir conhecimentos técnicos e conhecimentos digitais. Isso sem sombra de dúvida, tá? Aí vamos falar de soft skills, inteligência emocional, habilidade de comunicação. Ter habilidade de inteligência emocional, ter empatia, ter autoconsciência, habilidade na hora de falar, é altamente valorizado aqui na Holanda, tá? Então, ser capaz de se relacionar bem com os colegas, demonstrar respeito, adaptabilidade e capacidade de lidar com situações desafiadoras, né? E de ser de forma construtiva, né? Poder passar um feedback construtivo, porque o holandês ele vai te falar, se ele não gostar, ele vai falar mesmo, mas é a forma dele de estar contribuindo com com o seu crescimento, né? E o mercado de trabalho ele está numa evolução, né? E sempre, agora mais do que nunca com o AI, é muito importante que você tenha a capacidade de aprender continuadamente. Então, a gente estava falando de lifelong learning, continuamos falando sobre isso, né? Se adaptar às novas demandas e tecnologias é essencial. Demonstrar uma mentalidade de crescimento, uma disposição para adquirir novas habilidades, porque não é somente, eu vou estudar. Não, você precisa realmente estar disposto, estar aberto ao novo, né? E, isso não faz parte da minha vida, nunca fez. Ok, mas as coisas mudam, né? E você precisa se integrar, senão você vai acabar ficando para trás, e não somente no mercado holandês, no mercado mundial, tá? Mas para se destacar aqui, principalmente porque a Holanda, ela é muito tecnológica, então ela vai querer que você demonstre isso também. Não sei, mas estou disposto a aprender, eu vou atrás e eu vou conseguir. Eles valorizam muito mais do que você já chegar pronto. Demonstrar a sua atitude proativa em aprender é muito bom para o mercado holandês. É isso. Perfeito. Eu acho que tudo isso que você falou casou muito com o que o Paulo falou também antes de competências, a reflexão do que o mercado precisa, o que eu quero, como que eu quero, para que rumo eu quero levar a minha carreira. Gente, a gente já falou um pouco de networking. Eu queria pedir para a Rosana pincelar para a gente como é que isso funciona na prática, né? Essa parte do network. Sabemos que tem várias plataformas, locais, mas como que eu me insiro e como que eu transformo isso na prática para construir networking que vai me elevar na carreira? Tá? Isso é fundamental. Assim, o networking não é somente você chegar e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Você tem que ir exatamente naquelas pessoas que vão te trazer aquele benefício. Mas não somente na sua área, nas áreas que são correlacionadas também, tá? Então, não somente, se eu sou da área de recursos humanos, só vou falar com o pessoal de recursos humanos. Não.
abre teu leque, fale com outras áreas que vão te ajudar, né? Na minha área de recursos humanos, eu nunca trabalhei só com recursos humanos, eu trabalhei com logística, eu trabalhei com a área administrativa, também a gestão de pessoas, parte financeira. Então, faça um network, abra seu leque, que isso vai te ajudar bastante, tá? Então, estabeleça, né, e cultive esses relacionamentos profissionais com pessoas que podem te oferecer insights, oportunidades de carreira, parceria comercial ou até mesmo alguma mentoria, tá? Mentoria é muito importante, isso ajuda muito, tá? Participe de eventos e conferências, participe daqueles eventos que você pode ir pessoalmente, tá? Não, workshops também online é muito bom, te ajuda bastante, mas o frente a frente, né? Você está ali na frente, teve há pouco tempo um em Amsterdã, excelente, somente voltado para expats. Então, existe esses eventos que proporcionam essa oportunidade para conhecer pessoas da mesma área ou de outras áreas relacionadas, e você pode trocar conhecimentos. Além disso, você tem as plataformas online, que também ajudam muito. Aqui na Holanda, especificamente, o LinkedIn é muito aquecido, tá? Então, se você tem um LinkedIn pronto, um LinkedIn realmente que vai ser apelativo para os recrutadores, você expande a sua rede de contatos, né? Então, saber criar um LinkedIn, fazer um LinkedIn que chame atenção aqui na Holanda é fundamental, ajuda muito, tá? Ajuda você a se conectar com profissionais e grupos de discussão dentro do grupo, dentro do LinkedIn, né? E outra coisa, o LinkedIn, ele é uma rede social, então não use somente ele para colocar o seu currículo lá, vamos dizer assim. Participe, escreva coisas relevantes, algum artigo, compartilhe, que são relevantes para a sua área, porque isso vai te ajudar a construir a sua presença online. Aqui na Holanda funciona sim, e muito bem. As pessoas são recrutadas também, porque isso faz parte, é óbvio, de um algoritmo, né? Ele vai deixar o seu perfil mais à vista, né? No caso, né? Aí, como o Paulo falou, grupos profissionais e associações. Aqui também tem, tá? Muitos grupos profissionais da tua área, associações relacionadas, apesar deles serem super tecnológicos, né, eles também têm várias oportunidades existem várias oportunidades de você ir presencialmente conversar com essas pessoas. Então, compartilhe suas experiências, crie o seu portfólio, se for o caso do seu trabalho, tenha sempre um cartão, uma coisa muito, muito simples, né? Falar, um cartão de visitas. Ele não precisa ser de papel, ele pode estar no seu celular, existe como você criar um cartão para que você conversou com alguém, escaneia meus contatos aqui, a pessoa guarda o seu contato, tá? E é muito importante. E, para terminar, um networking informal. Esteja aberto a conhecer pessoas novas em diferentes contextos. Vá, converse, não somente com brasileiros, mas com todas as pessoas que estão à volta. Não se engane se falar, não faça amizade com brasileiros que não vai dar certo. Infelizmente, existem muitas pessoas que pensam nisso e falam, não faça amizade com os brasileiros porque eles não vão te passar as informações corretas ou até outras informações que a gente acaba ouvindo. É importante lembrar que o networking não se trata apenas de buscar benefícios próprios, tá? Ela é uma via de mão dupla. Você também pode oferecer ajuda. Com o seu conhecimento, o pequeno conhecimento que você tem, você pode ajudar outros profissionais. E essa construção de relacionamentos, esses relacionamentos mais autênticos e duradouros, eles são fundamentais para um networking mais eficaz, tá? Então, não somente receba, também retribua. O que você sabe, o pouco que você sabe é muito para outro que não sabe absolutamente nada, tá? Então, você já sabe um pouquinho? Passa para outra pessoa. E é assim que a gente forma a nossa rede aqui no exterior, né? Aqui que a gente forma essa grande comunidade que nós temos aqui, não somente na Holanda, mas no mundo todo. Legal. Gostei muito, Rosana. Paulo, o que é legal é disso. A Rosana traz essa perspectiva e aí a gente tem a oportunidade de conhecer também de outro país, né, como a Itália. Paulo, você falou que na Itália acontece muita coisa presencialmente. Você tem como citar para a gente as opções disponíveis de networking, colaboração profissional aí no território?
Certamente, eu acredito que a Itália tenha uma cultura, né, muito ligada à questão da indicação, né? E assim, eu destacaria que aqui aquilo que talvez seja mais eficiente seja aquele networking informal. Obviamente, o networking formal certamente vai trazer benefícios, como a própria Rosana trouxe, né? Mas assim, muitas vezes, quando a gente chega, né, em um novo país e a gente está realmente focado na questão de se inserir profissionalmente, muitas vezes a gente esquece do fato de que é importante nos relacionarmos também, como ela falou muito bem ali por último, é, sem também esse objetivo exclusivamente profissional, né? E eu vejo que aqui na Itália essas relações elas vão se construindo muito dentro dessa lógica, sabe? Você acaba conhecendo essas pessoas, muitas vezes por questões relacionadas aos valores, ao serviço público, no sentido de, né, participar de atividade de voluntariado, ou questões relacionadas a isso, e também hobbies, né? Então, imagine aquelas pessoas que vêm, que gostam de animais. Então, tem gente que conhece outras pessoas porque tem um cachorrinho, aí sai para caminhar com o cachorro e acaba vendo aquela pessoa que sai para caminhar com o cachorro dela todos os dias, acaba fazendo contato. Então, assim, a ideia de não se fechar para esses encontros mais casuais que podem ser, e podem e servem certamente para criar aquilo que é uma rede de apoio, né, no final das contas. Então, muitas vezes, a gente estava falando de resiliência e a gente estava falando de a capacidade de resolução de problemas. Essa capacidade, ela passa não só por assim, por um esforço individual, né, no sentido de que a nossa capacidade, muitas vezes, acessar pessoas também contribui muito. E, naturalmente, esses contextos mais informais, eles permitem esse tipo de aproximação, porque, naturalmente, a gente cria novos laços, novos vínculos, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo que aqui funciona bastante. Então, assim, na prática, eu falo para as pessoas se aproximarem desses grupos, vão ter experiências positivas, vão ter experiências negativas do ponto de vista cultural, do ponto de vista de um indivíduo ou outro, tudo faz parte, tudo aprendizagem. Então, ter essa abertura, eu acredito que seja fundamental. Perfeito. Então, não é só pensar o tempo todo no profissional, é estar aberto, é viver, ter experiências e poder contribuir e também receber dos outros. Gente, a gente está caminhando para o final dessa conversa, e aí eu queria pedir para vocês separarem aí 3 conselhos rápidos, simples, que as pessoas podem levar consigo para quem está buscando construir uma carreira na Europa. Eu vou pedir para o Paulo iniciar para a gente. 3 conselhos, Paulo. Bom, então, assim, eu já tinha tocado esses pontos. O que eu acho, assim, que é o conselho fundamental é valorize a sua história. Então, valorize, e eu acho que esse é o melhor conselho, né? A gente já deu vários outros, e esse aqui eu acho que é aquele que a gente não pode se perder. Valorize a sua história e não deixe acreditar naquilo que te trouxe até aqui, né? Isso é fundamental, porque essa é a bússola para poder julgar tanto nos momentos de dificuldade quanto nos momentos de sucesso também, né? Então, isso aqui é fundamental. E não existe a questão de cultura A, cultura B ou o que for. Você vai encontrar pessoas que não lhe agradam dentro da sua cultura, assim como em outras culturas. E o contrário também pode acontecer. Então, é importante que tudo isso, toda essa experiência, né, sirva como uma forma para que a gente reflita sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser e evoluirmos assim como indivíduos, né, como seres humanos. Então, essa é a minha dica fundamental. Legal. E você, Rosana, compartilha com a gente. Olha, eu vou falar novamente sobre pesquisar e planejar.
vamos pesquisar e planejar muito antes, tá? Então, existe toda aquela coisa assim de fábula, né? Nossa, vou viver fora do país e tal, mas é legal, é interessante, mas estando aqui, nós sabemos o quanto é complicado e o quanto é desafiador. Então, para que você não sofra assim desnecessariamente, dedique-se a um tempo para pesquisar e entender as particularidades do mercado de trabalho no país ou na região que você tem interesse. Analise as demandas, as oportunidades, as expectativas profissionais, requisitos legais, como vistos, permissões de trabalho, planeje a sua estratégia de emprego e estabeleça metas realistas, tá? Então, isso é muito importante, né? Você falou de 3, eu vou falar numa segunda. Invista no aprendizado do idioma, tá? É muito importante. Às vezes as pessoas falam, chegando lá eu aprendo. Aprende antes, vai te ajudar, tá? Nem que for aquele, vou falar um intermediário, vamos dizer assim, vai te ajudar muito, que acelera o seu processo de integração, tá? Então, dedique-se um tempo, recursos para aprender o idioma local. O inglês, se for necessário no seu trabalho, aprenda, porque isso é muito importante aqui na Holanda para diversos trabalhos. Você já entra no mercado de trabalho com o inglês, perdão, e isso vai te ajudar bastante a conseguir boas oportunidades, né? A rede de contatos, nós tínhamos falado, mas o mais importante de tudo, esteja aberto a experiências novas e diversas, tá? Você vai aprender muito, você cresce muito, tá? Você realmente vai explorar diferentes culturas, formas de trabalhar e aprender com essas experiências que vão surgir. É isso. Perfeito. Então, eu vou resumir aqui: valorize a sua história, esteja pronto. Aliás, valorize a sua história, foi o que o Paulo falou, é, que isso vai nortear tudo que você vai fazer. Rosana citou para gente pesquisa e planejamento, e seja flexível. Eu acho que esse é o ponto, que a gente pode resumir tudo isso. Gente, eu aprendi muito com vocês, dois profissionais incríveis, com histórias incríveis, experiências que talvez para quem está assistindo aqui a gente, quem está pensando em vir para o Brasil, seja para a Holanda, aprendeu um monte. Quem está pensando de sair da Holanda e ir para a Itália, quem sabe, já aprendeu um monte de coisa também. Então foi muito gostosa essa conversa. Eu imagino que essa conversa não vai acabar por aqui. Vai ter gente que vai querer saber mais do trabalho de vocês, como é que eles podem. De repente tem alguém assistindo a gente que está pensando de ir para a Itália e não sabe, ou então está pensando em continuar os seus estudos lá. Então eu queria pedir o seguinte. Rosana, fala para a gente onde é que as pessoas podem te contatar, site, rede social, para saber mais sobre o trabalho que você desempenha. Ok, então eu tenho um site, né? O nome do meu site é Fontskill, né? Então depois a Thalita vai escrever para a gente, né? Fontskill.com é o meu site. Eu tenho a mesma também, as redes sociais também são Fontskill, então no Instagram, principalmente Instagram e LinkedIn número 1, óbvio, porque é muito trabalho, né? Então precisamos estar lá presentes no LinkedIn. Estou desenvolvendo mais trabalhos agora. Minha filha entrou para trabalhar comigo. Ela finalizou uma parte muito importante dos estudos dela, então ela também é professora de inglês, e ela começou a trabalhar comigo efetivamente durante o mês, nesse mês que nós estamos terminando, né, dia 31 hoje, e estamos nós duas aí nessa nova empreitada, né, então eu, principalmente com a área de recursos humanos e business English, né, o inglês voltado para os negócios, e a Francine voltado para a área de general English, né, aquela parte do inglês geral para quem precisa desenvolver para desempenhar melhor a sua profissão, tá? Então, se você precisar entrar em contato comigo, meu nome é Rosana Benatti e o meu site é fontskill.com. Ótimo, a gente vai pedir para colocar na descrição aí. Paulo, e sobre a sua atuação na área de educação? Conta para gente. Bom, eu vou deixar para vocês aqui a minha atuação é como gestor do Polo de Milão, e a nossa novidade é que a partir desse ano teremos também a unidade em Roma, né? Então, quem quiser saber mais sobre essa parte do meu trabalho, deve buscar por unigraneuropa.com e na internet Unigran, quer dizer, no Instagram, Unigran Europa,
E o meu Instagram pessoal é o Paulo H. Correia. Vocês também podem me buscar lá. E eu deixaria aqui também, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que nós fazemos na frente do Conselho, Conselho de Milão, que é o Elias ali do Instagram do nosso conselho daqui do Consulado Geral de Milão. Perfeito. Ótimo. Então, olha, gente, a gente vai pedir para o pessoal colocar tudo na descrição. Acho que é muito importante. Essa conversa não vai parar por aqui. E eu quero agradecer demais pelo tempo de vocês, pela participação, pelo compartilhar, por estarem de coração aberto e compartilhar tanto conhecimento com a gente. Obrigada de verdade. Obrigado você, Thalita, mais uma vez pela oportunidade, né, e pela competência e sucesso, né, nesse trabalho que está trazendo tanta informação, perspectivas diferentes. Foi uma satisfação estar aqui junto com a Rosana, também uma profissional super qualificada, e a satisfação é minha, certamente. Foi um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Thalita. Obrigada, Paulo, por compartilharem esse momento. Eu acho tão importante a gente poder falar sobre isso, levar às pessoas mais conhecimento, que nós possamos expandir cada vez mais e ajudar muita gente durante esse processo, tá? Então, eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite mais uma vez, Thalita, e estamos abertos sempre que precisar. Então, gente, para você que nos assistiu até aqui, esse foi o Conecta Brasilis, mais uma roda de conversa. Hoje falamos sobre carreira e trabalho, tanto nos Países Baixos quanto na Itália. E fique ligado com a gente, participe desse movimento. Vamos construir juntos um futuro melhor para nós, para os nossos descendentes e para todos os brasileiros que vão chegar ainda. Tá bem? Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.